Bem-vindo ao Literatura Digital. Existem dezenas de dietas disponíveis no mercado. Todas elas funcionam, mas por um curto período. Porém, neste livro, o Dr. Lair Ribeiro ensina de forma definitiva a despertar o magro que existe em você. Se inscreva no canal para continuar recebendo os melhores resumos de livro e aproveite o vídeo. Emagreça comendo. Dr. Lair Ribeiro. A maioria de nós pesa mais do que gostaria. E embora existam muitas dietas que possamos fazer, nem sempre elas parecem funcionar da maneira que esperamos. Neste livro, o Dr. Lair Ribeiro mostra como usar o poder mental para emagrecer e alterar o seu metabolismo, onde mora a base de todo esse processo. Ter um peso equilibrado envolve não só a fisiologia, mas também a estrutura mental de cada pessoa, e emagrecer pode ajudá-lo a viver com mais alegria e intensidade cada momento. O hipotálamo é fundamental no controle do seu desejo de comer e da sua fome fisiológica. A insatisfação com o próprio peso é um problema muito comum. Para muitas pessoas, encarar-se no espelho pode ser uma tarefa difícil, principalmente quando as tentativas de emagrecimento parecem não levar a lugar nenhum, virando um ciclo infinito de dietas que começam e acabam sem que se consiga alcançar o efeito desejado. Quem nunca começou uma dieta? Se você faz parte desse grande grupo, sabe que é comum que a primeira vez mostre resultados rapidamente. Mas uma vez que você perca a rotina da dieta e ganha peso novamente, uma segunda tentativa parece levar mais tempo para levá-lo aos mesmos resultados de antes. Isso não significa que você está fazendo isso errado. Na verdade, faz parte do funcionamento natural do nosso corpo. Pesquisadores da Pensilvânia comprovaram isso em uma experiência em que um grupo de ratos com peso ideal foi submetido a uma dieta hipercalórica, até que cada um alcançasse o peso previsto para a pesquisa. Em 45 dias, os ratos chegaram ao peso-alvo, 25% a mais do que o peso normal dessas cobaias. Em 21 dias, com a adoção de uma dieta de emagrecimento, os ratinhos voltaram ao peso normal. Uma nova dieta hipercalórica foi aplicada às cobaias, que em 14 dias voltaram a ganhar todo o peso que haviam perdido. Quando foram submetidos novamente à mesma dieta de emagrecimento, desta vez foram necessários 46 dias para voltarem ao peso normal, mais do que o dobro do período anterior de emagrecimento. O cérebro é quem está por trás disso, mais especificamente o hipotálamo. Uma das suas funções é cuidar do controle biológico da tendência à obesidade. Uma parte do hipotálamo regula o apetite, o desejo a ser saciado, e outra regula a fome, necessidade fisiológica. Quando o centro do apetite se sente satisfeito, ele avisa ao centro da fome para que a pessoa pare de comer. Por isso, algumas pessoas comem mais do que precisam, outras menos. Ligado a esses dois centros do hipotálamo, temos uma espécie de termostato de gordura. É um mecanismo de defesa do corpo, que controla e determina a quantidade de gordura que devemos armazenar. Quando a pessoa se alimenta com menos calorias do que o seu corpo necessita, o corpo precisa de combustível extra, queimando calorias de reserva. Mas o hipotálamo interpreta a dieta como se fosse fome e muda o nível do termostato para equilibrar o corpo às novas condições de comida escassa, sem alterar muito a sua reserva de gordura. Altera-se então o metabolismo e a pessoa passa a comer muito menos, enquanto a quantidade de gordura no corpo se mantém. Enquanto isso, o termostato continuará programado para o mesmo peso anterior, e tudo fará para que o metabolismo continue garantindo a manutenção daquele peso, a menos que a sua programação seja alterada. Existem muitos fatores que influenciam seu termostato de gordura. Muitas pessoas não sabem dizer exatamente o que as faz estar fora do peso. A verdade é que existem diversos fatores que, sozinhos ou em conjunto, podem elevar ou baixar o seu termostato de gordura, influenciando diretamente o seu peso. Alguns desses fatores são: fator genético. Não existe propriamente um gene da gordura, mas está provado em inúmeras pesquisas estatísticas que 70% dos obesos têm pai ou mãe também obesos.
De nascença, uma diferença que pode ocorrer favorecendo a obesidade é a presença de maior número de células adiposas, que vão hospedar as gorduras que nós comemos durante a vida. Fatores psicológicos. Diversos fatores de ordem psicológica podem também fortalecer na criança essa propensão à obesidade. Ligados à forma como fomos tratados, à educação alimentar que recebemos, à formação da nossa autoestima, à nossa identificação com a mãe ou o pai obeso, entre outros. A alimentação. Existem basicamente 3 famílias de alimentos: proteínas, que se transformam em aminoácidos, elemento básico dos músculos, fígado, cérebro e ossos. Lipídios, gorduras de origem animal e vegetal. Glicídios, ou carboidratos, como legumes, hortaliças, frutas, cereais, que se desintegram em açúcares. A proporção correta desses componentes é decisiva para a saúde. Estresse. Quando está estressado, o corpo segrega mais adrenalina, que eleva as taxas de açúcar no sangue. Todo o equilíbrio é rompido. O organismo produz insulina, que baixa essas taxas de açúcar, transformando em mais gordura, capaz de atravessar o sangue e entrar no interior das células. Isso aumenta a obesidade e cria um círculo vicioso. O corpo pede mais açúcar, depois produz mais insulina para queimá-lo e assim por diante. Exercícios mentais e a própria linguística podem ser muito mais eficazes do que qualquer exercício físico ou dieta alimentar. Pense bem, tudo que há no universo físico primeiro existe como ideia. Da mesma forma, o corpo humano é moldado a partir de um protótipo mental. Nosso corpo se torna o que fazemos dele, independentemente de termos consciência disso ou não. E os processos cerebrais reguladores de todas as funções corporais podem ser alterados pelo próprio cérebro. Por exemplo, tendo em mente uma imagem corporal de pessoa magra, a tendência é emagrecer, sem esforço e de forma duradoura. A linguagem também é muito importante e faz muita diferença no emagrecimento. Dependendo de como você fala, os resultados do seu esforço podem ser diversos. Se você fala em perder 10 quilos, o efeito é muito diferente do que se disser quero emagrecer 10 quilos. Isso foi constatado por uma pesquisa feita com pessoas que conseguiram emagrecer em um spa. Entrevistando essas pessoas, os pesquisadores perceberam que algumas delas diziam eu emagreci tantos quilos, enquanto outras diziam, eu perdi tantos quilos. As pessoas foram então divididas em 2 grupos conforme a maneira de cada uma falar do seu próprio emagrecimento. Depois de 1 ano, as que diziam, perdi tantos quilos, voltaram a ganhar peso. Por outro lado, era muito maior a proporção das pessoas que diziam, emagreci tantos quilos e que haviam conseguido se manter magras. Isso acontece porque quando você diz que perdeu alguma coisa, o seu cérebro se encarrega de fazê-lo recuperar o que estava perdido. Por isso, nunca se esqueça, as palavras são poderosas. O efeito de um alimento em nosso organismo pode variar bastante, conforme a hora em que nós o comemos. Todos nós somos dotados de um ritmo circadiano individual, ou seja, um ritmo natural do funcionamento dos órgãos e sistemas corporais. Tudo o que fazemos afeta diretamente o ritmo circadiano e quando encontramos uma maneira de viver em harmonia respeitando os processos do nosso corpo, é quando vivemos melhor. E isso inclui também saber quando se alimentar. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos comprovou que o efeito da alimentação é diferente conforme o horário. Voluntários foram divididos em 2 grupos. As pessoas do primeiro grupo alimentaram-se com 1.500 calorias de manhã, 1.000 calorias no almoço e 500 calorias no jantar. O segundo grupo recebeu 500 calorias de manhã, 1.000 no almoço e 1.500 no jantar. Todos eram relativamente obesos e receberam o mesmo total de calorias por dia, mas o grupo que recebeu mais calorias de manhã emagreceu, enquanto o que comeu mais calorias à noite engordou. Isso acontece porque algumas horas depois de adormecermos, o hormônio do crescimento, que atua transformando gordura em músculos, é liberado em nosso sangue. Quanto mais açúcar houver no sangue à noite, menor a liberação desse hormônio durante o sono. Ou seja, o açúcar aumenta o nível de glicose no sangue e inibe o hormônio do crescimento,
impedindo a transformação de gordura em músculos e enfraquecendo o sistema imunológico. Por isso é importante se alimentar com bastante atenção pela manhã. Caso contrário, o jantar se torna a única oportunidade de fazer uma boa refeição, fazendo você compensar com um prato cheio o que não comeu durante o dia. O melhor remédio contra a obesidade é a água. 1/3 das pessoas se encontra semi-desidratado. E isso é muito importante, porque a maioria das pessoas não sabe que os centros no cérebro que indicam necessidades de fome e sede às vezes se misturam. Ou seja, às vezes a pessoa tem sede, mas seu cérebro pensa que é fome. Se você estiver nessa categoria, quando sentir fome, primeiro beba um copo d'água. Se a pessoa come quando na verdade está querendo é matar a sede, vai comer e repetir, mas não vai se sentir satisfeita. Se ao beber água a fome não passar, então coma. Se por um lado não comer quando sentir vontade, o termostato aumenta e aí torna-se mais difícil emagrecer. Todos devemos beber pelo menos 6 a 8 copos de água por dia. Vale a pena aumentar o seu consumo diário de água. Beber água faz muito bem à saúde, melhora a pele, evita rugas e limpa o organismo. Exercício de tensão estrutural. O autor do livro nos apresenta uma estratégia mental para auxiliar na perda de peso, o exercício de tensão estrutural. Através desse exercício, você se torna capaz de mudar o seu metabolismo e ativar o hipotálamo, desde que o faça 15 segundos por dia, durante 21 dias. Depois desse período, seu cérebro terá fixado esse aprendizado e você não precisará mais se preocupar. Para o exercício, você precisa ter 2 pontos para fazer tensão estrutural dentro do cérebro. O primeiro ponto é a sua imagem corporal atual. Supere a vontade de encolher a barriga ao se olhar no espelho. Quando você faz isso, a tendência é evitar ver a verdade até um ponto em que, por comodismo ou resistência, você se convence a gostar do jeito que está e finge que não precisa mais se preocupar. O segundo ponto é a visualização da sua meta, em busca de programar o corpo que se deseja. Para isso, você pode pegar um retrato de quando esteve magro. Se não achar nenhum retrato nessas condições, é só destacar de uma revista uma foto colorida com um corpo que gostaria de ter e colá-la em um retrato recortado do seu rosto. Depois coloque no espelho essa imagem do que seria seu corpo ideal. O mais importante para fazer o exercício da tensão estrutural é visualizar as 2 imagens simultaneamente. A imagem de como você está agora deve ser visualizada em preto e branco na mente, enquanto a imagem como você quer estar é visualizada em cores, em tamanho maior do que a imagem da realidade. Na hora em que pensar nas 2 cenas simultâneas, mentalize a sua imagem ideal, sua meta, maior do que a cena real que você quer ver transformada. Se não fizer assim, o efeito pode ser o oposto. A imagem ideal precisa ser maior, mais colorida, mais nítida e mais atraente. Ao fazer este exercício todos os dias durante 21 dias, vai acontecer uma mudança de metabolismo, ajudando você a finalmente despertar a pessoa magra que existe dentro de você. O princípio das sugestões. O cérebro é o instrumento da mente no corpo físico, mas a mente é muito mais ampla do que o órgão em si. No cérebro há uma quantidade infinita de conexões que a ciência ainda está descobrindo a cada dia. Na nossa mente há uma espécie de tela receptiva por onde passam os pensamentos e as imagens que captamos diariamente, e essas imagens criam seus códigos ou são repetições de algo que vemos ou que é criado por nós mesmos. Dentro dessa complexidade, percebemos que a imagem que criamos do nosso corpo é provavelmente o fator mais importante na regulação do nosso peso. É como se, ao pensar que a sua estrutura é de uma pessoa magra, se tornasse mais fácil emagrecer de forma definitiva e sem sofrimento. Um exercício muito eficaz é a meditação. A atenção plena em si mesmo pode levá-lo a compreensões que você jamais esperaria ter, refletindo no seu bem-estar interior e exterior. Tente fazer o seguinte exercício de relaxamento. Relaxe completamente o corpo, prestando atenção em cada parte, começando pelo dedão do pé, subindo pelas pernas, o torso, até chegar ao topo da cabeça lentamente. Imagine seu lugar favorito
e sinta a calma e a tranquilidade de estar lá. Enquanto está nesse lugar de paz mental, peça para que alguém lhe dite as seguintes frases: Eu sou uma pessoa magra. Eu sou responsável pelo meu corpo. Emagrecer é natural. Eu tenho o peso que eu sempre imaginei. Meu corpo sabe como emagrecer. Eu adoro comer frutas e vegetais. Meu emagrecimento é permanente. Meu corpo sabe o que é necessário. Meu corpo é meu amigo. Fazendo esse exercício com atenção, você será capaz de estabelecer a sua estrutura e, com isso, despertar o magro dentro de você. Essas frases ocupam a mente crítica e a mensagem profunda que carregam vai penetrando mais profundamente na estrutura psíquica, deixando-o pronto para enfrentar a realidade de ser magro no mundo físico também. Pratique exercícios físicos. Se você não gosta ou não pode frequentar uma academia, existem outras opções recomendáveis e acessíveis: andar de bicicleta, nadar, dançar, varrer, brincar com crianças, pular corda, fazer jardinagem, lavar o carro, praticar esportes ou artes marciais, entre outros. O jejum intermitente pode ser uma boa maneira de ajudá-lo na reeducação alimentar. Ele consiste num período de alimentação de 8 horas e de jejum de 16 horas para os homens e de, respectivamente, 10 e 14 horas para as mulheres. Além de estimular a autofagia, o jejum intermitente acelera o metabolismo e ajuda na queima de gorduras. Neste livro, você aprendeu que saber usar a linguagem e os processos mentais corretamente pode ser altamente eficaz para a missão de emagrecer de forma definitiva. Com práticas e conhecimentos da PNL, Programação Neurolinguística, unidas às alternativas de regimes, é possível alcançar, sem esforços desnecessários, o tão sonhado objetivo: hábitos de alimentação e de vida mais saudáveis. O principal é a mudança de consciência, a forma de pensar e encarar o processo de alimentação. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e escreva nos comentários qual livro você gostaria que eu trouxesse aqui. Te vejo no próximo vídeo.